Eu quero estar compartilhando com você aqui, com todos que forem assistir, um pouco da minha experiência de vida, de trabalho e de confiança, né? E eu queria falar de uma coisa muito que acontece com muitas pessoas, é o problema de não acreditar nele e usar qualquer coisa o pessimismo. Isso é muito sério, porque quando você passa a ter essas atitudes, o que acontece? Você passa a não acreditar em você e tudo que você vai fazer você tem dúvida e aí você toma a vida a reclamar. Você reclama de tudo. E quando as pessoas reclamam de tudo e dá desculpas, ele não vai fazer aquilo que está determinado para ele, que ele podia fazer. E ele sempre dá uma desculpa que não pode, não pode. E quem fala que não pode, nunca pode. Por que não pode? Porque as pessoas que falam que não pode, ele já tem na vida dele, ele aceita a derrota, um fracasso. Você tem que acreditar. Quando você pega uma coisa para fazer, você tem que acreditar que isso vai dar certo. Você não tem que ter dúvida de você. Aí você começa a reclamar, começa a murmurar, xingar, às vezes vai trabalhar numa empresa, começa a falar mal do setor, de onde trabalha, do seu chefe. Enfim, as pessoas que reclamam, não tem nada de bom para eles. É uma pessoa que vive sempre desanimada, descontente com tudo que vai fazer. Então eu quero deixar para você o que você tem que fazer. Passar a acreditar em você, usar o talento que Deus te deu, que você não faz. E eu quero trazer para você aqui uma reflexão. Veja bem, na Bíblia é um rei muito sábio, Salomão. O que ele pediu para Deus? Ele pediu entendimento e sabedoria. E Deus deu muito mais para ele, como rei sábio, no reinado dele, deu muito mais, deu riqueza, deu tudo para ele. Então ele foi um rei que foi, na realidade, ele teve humildade. Ele não pediu riqueza. E nós temos que saber uma coisa. Primeiro, nós temos que agradecer. Às vezes você não agradece, você só quer receber. E onde você recebe? Então você tem que plantar. Que maneira você tem que plantar? Agradecendo, sendo humilde, deixar de ser orgulhoso, arrogante. Tem muita gente assim, que se acha, né? Isso não funciona. O que funciona na nossa vida é a humildade, é falar as coisas na hora certa. Se você não sabe, então não fala. Não pega a carona na conversa do outro, repetir o que ele vai falar. Porque você nem tem certeza, às vezes, do que ele está falando. Porque quando você tem certeza, é aquilo que você sabe. Agora, quando você pega de outro, continuando, você não tem certeza daquilo. Então, o que nós temos que fazer? Acreditar em nós. Mas que forma? Que forma? Pedindo a Deus. Dobra o joelho, clama. Senhor, me dá entendimento, me dá sabedoria, me dá força. Aumenta a minha fé. Você vai ver se não muda. Eu posso dizer isso para você, que isso comigo acontece. Eu peço a Deus. Porque eu preciso. Eu não vejo Deus, eu enxergo Deus. Não tenho olho para isso. Mas eu sei que Deus existe. E Ele é capaz de te ajudar, te dar força. Eu sou feliz com o pouco que eu ganho. E o pouco que eu ganho se torna muito para mim. Agora tem pessoas que ganham bem e vivem reclamando. Cara, às vezes tem aí uma ferramenta de trabalho, ele xinga aquela ferramenta, isso não presta, e fica falando isso. Quando a pessoa toma essas atitudes de reclamar demais e desfazer daquilo que tem, até amaldiçoar, não vai funcionar mesmo. Ele nunca vai ter nada na vida. Por que não vai ter nada? Porque é uma pessoa que se sente derrotado
E ele se derrota a si mesmo. Por quê? Porque é uma pessoa incapaz. Ele vê um outro com alguma coisa bonita, ele quer adquirir, mas ele não tem talento para aquilo. Por que ele não tem talento? Porque não vai em frente, só reclama. O sol nasceu para quem? Para mim? Não, nasceu para todos. Nasceu para todos. Quando Jesus morreu, para que ele morreu? Foi só para mim? Não, morreu por todos nós, pagando o pecado por todos nós. Então nós temos que acreditar, aceitar o desafio na nossa vida. Porque se tudo fosse fácil, ninguém queria fazer nada. Nós temos que aceitar o desafio e acreditar. Então, meu amigo, você que está se sentindo derrotado, fracassado, vai em frente. Não fica desse jeito não, encolhido não. Você não é plástico para encolher com fogo, não. Você é uma pessoa, você tem talento, você tem uma alma, você tem espírito. E você não está usando. Nós não usamos nem 3% da nossa capacidade. Eu creio isso. Então, eu estou falando isso para você porque eu já encontrei pessoas que já tentaram me desanimar. Eu não fui atrás disso. Porque eu não creio nos derrotados. Eu não creio nessas pessoas que vivem pessimistas, que só vivem reclamando. Eu creio naquelas pessoas que têm coragem, que têm qualidade. E para isso, vou te falar uma coisa para você, muito bom, que você lê. Procura ler livros, livros sábios, livros de grandes escritores sábios. Preste atenção que isso vai te ajudar muito. Então por hoje, fica aqui, só isso. Eu agradeço se você assistir, que eu vou trazer mais coisa para você, para poder ajudar muitas pessoas. Um grande abraço.